Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, tudo bom? Estou gravando essa aula para vocês sobre lubrificação automotiva, tá bom? A ideia é que a gente possa trabalhar um pouco sobre esse conteúdo através do NEAD com uma aula à distância, tá bom? É, eu depois em sala vou estar tirando algumas dúvidas rápidas sobre a lubrificação automotiva, sobre as características dos lubrificantes, mas o bom é que a gente pode assistir essa aula então em casa, no conforto de casa, e não necessariamente ter que marcar mais um dia para a gente ir até o campus, tá bom? Para poder falar um pouco sobre isso, tá bom? Eu queria começar então fazendo algumas perguntas para que a gente pudesse trabalhar um pouco na nossa cabeça sobre a importância da lubrificação. E eu queria perguntar para vocês, e obviamente a gente não está junto para você me responder, mas eu queria que você parasse e pensasse um pouquinho durante 2 segundinhos sobre as seguintes perguntas. Primeiro, é realmente necessário a gente lubrificar? Né? Para que eu vou lubrificar uma parte do meu carro, né? O motor, seja a caixa de câmbio ou então outros componentes? Para que serve isso? Né? Você já parou para pensar um pouco sobre isso? Será que eu posso também colocar qualquer óleo, qualquer lubrificante? Posso botar, sei lá, vou exagerar aqui, vou colocar óleo de cozinha no meu motor. Será que funciona? Será que se eu colocar o óleo lá de um ônibus, botar no meu carro de passeio, será que funciona também? Será que todo óleo é igual? E durante o processo de troca do meu óleo ou do meu lubrificante, tem uma técnica certa para isso? Ou é simplesmente lá, tira um e põe outro? Como é que funciona isso? E existe alguma regra para manuseio do óleo, para descarte do óleo, né? Visto que ele é um produto que tem um impacto ambiental muito grande? Como é que funciona isso? Então a ideia dessa aula de lubrificação é que a gente comece a enxergar um pouquinho sobre isso. Nós vamos dividir a aula provavelmente em duas aulas gravadas, tá? Essa primeira é mais uma questão, como se fosse uma ideia de uma motivação e apresentar as primeiras características, ou seja, como eu produzo um óleo lubrificante. E na outra aula que eu gravar, a gente já vai falar sobre quais são as características do óleo do meu veículo. Então, como é que eu identifico o que o meu veículo precisa, tá bom? Então, se a gente voltar um pouco aí na história, tá? A gente vai descobrir um pouco sobre a lubrificação em vários momentos. Então a gente tem aqui, por exemplo, né, vocês já devem ter visto imagens parecidas aqui, imagens lá do Antigo Egito, tá bom? E quando a gente vê aqui que tem uma imagem aqui, uma estátua deslizando. E eu me pergunto, será que eles tinham técnicas para fazer com que essa estátua gigante, né, e pesada deslizasse mais fácil? E a gente tem hoje aí a informação de que sim, mesmo aí anos bem, bem antigos, tempos bem antigos, a gente tem informações que eles utilizavam sebo de animal, ou então colocavam troncos de árvore de forma que a estrutura conseguisse deslizar melhor sobre os troncos de árvore. A gente pegar um outro agora num tempo um pouco mais moderno, lá no século XIII, tá bom? E a gente sabe que os vikings, nas suas empreitadas, ok? Que eles faziam, como eles trabalhavam com remos aqui, para que o remo conseguisse deslizar melhor, por exemplo, eles passavam óleo de baleia, tá? E com isso eles conseguiam articular melhor o local onde o remo iria trabalhar, não era um contato madeira com a madeira. Então, assim, a lubrificação não é algo novo, é algo que vem de muito tempo. Claro que ela teve aí um boom de um tempo para cá, porque lá no século XVII a gente passou pela Revolução Industrial, então a gente começou a construir máquinas, construir equipamentos, e essas máquinas e equipamentos estavam sujeitos a desgastes, porque não tinha lubrificação adequada. Então a gente começou a trabalhar muito sobre a lubrificação lá na Revolução Industrial, que foi um boom que a gente teve para a lubrificação. Mas se a gente pegar também um outro momento de muito desenvolvimento científico, não foi o melhor momento, assim, no sentido de que a gente estava passando por questões complicadas na nossa vida, mas durante o período das guerras mundiais, a gente teve grandes desenvolvimentos científicos. E um desse desenvolvimento científico muito importante aconteceu durante a guerra, tá? Porque a gente desenvolvia lubrificantes especiais para as máquinas que a gente precisava, especificamente para máquinas de guerra, tá bom? Então, isso nos dá uma ideia, tá, de que a lubrificação automotiva, desculpa, a lubrificação é algo antigo já.
A gente utiliza essa lubrificação já há muito tempo. Então, as características do que a gente procura para a lubrificação do nosso carro, ou então da lubrificação de uma máquina qualquer, elas são novas, porque a gente pesquisa novos lubrificantes, a gente desenvolve novos lubrificantes. Mas a utilização de um lubrificante já é algo que vem há muito tempo. É importante que a gente pare um pouco para que a gente entenda que a lubrificação ela tem um principal objetivo. Ela tem mais de um e a gente já discute quais são eles, mas ela tem um ponto principal. A lubrificação serve para diminuir o atrito. E aí vem a pergunta, peraí, mas o que é atrito? Então vamos discutir rapidamente o que é atrito. O atrito, tá, é uma força que resiste ao movimento relativo de superfícies sólidas. Então aqui a gente tem, por exemplo, aqui um rapaz aqui empurrando uma caixa. Então ele aplica uma força F nessa direção aqui vermelha. Você tem a força peso, ok, da caixa aqui para baixo. Existe uma força que a gente chama de força normal, que é o que faz com que a caixa não esteja caindo, né? Que é a força que o chão faz sobre a caixa, a gente chama de força normal aqui para cima. Mas como existe aqui um movimento relativo entre a caixa e o chão, existe também então uma força de atrito. E essa força de atrito, ela tem o sentido contrário à força aplicada. Então veja, o cidadão fez uma força neste sentido, então a força de atrito é no sentido contrário. É importante a gente deixar claro que a força de atrito ela é sempre contrária à força aplicada, não é ao movimento. E como é que a gente pode ter essa certeza? Pense o seguinte, para você andar, ok? Para você andar, o que você faz? Você põe o pé no chão e empurra o chão para trás. E por isso você vai para frente. Então a força de atrito ela é para frente e o seu movimento também é para frente. Então nesse caso a força de atrito e o movimento estão na mesma direção. Mesma coisa acontece aqui na roda. Você veja, a roda está girando. Se a roda está girando neste sentido, ok? A força que o pneu faz para trás, né, que seria aqui a tração, está neste sentido. E a força de atrito está nessa outra direção. E para onde o carro vai se mover? Nessa direção, ok? É só você pensar que se eu tirar o atrito, ele fica patinando. No momento que o atrito vai aumentando, então ele anda nessa mesma direção da força de atrito. Então, vamos relembrar, força de atrito é contrária à força aplicada e não contrária ao movimento, ok? O atrito, ele pode ser classificado de duas formas. A primeira forma delas a gente chama de atrito sólido e existe também um atrito fluido. O que é um atrito sólido? Quando eu tenho dois componentes sólidos que se tocam entre si, se eu desse um zoom, olhasse com um microscópio, eu ia ver mais ou menos isso daqui, tá vendo? O objeto de cima, existem vários picos e vales na estrutura dele. Mesmo que eu ache que é plana, microscopicamente ela não é perfeitamente plana, tá bom? E na superfície de baixo também existem outros picos e vales na estrutura. Elas não são 100% planas, sem nenhuma rugosidade. Tem rugosidade. Então, quando essas estruturas vão ter um movimento relativo entre elas, o que vai acontecer? Esses picos e vales vão se tocar. E com isso, a gente tem uma dificuldade do movimento. Então, se eu tenho duas peças, aqui no caso, duas peças sólidas, a gente vai falar então que eu tenho um atrito sólido. Agora, se entre essas duas camadas eu ponho uma pequena camada de um fluido entre eles, a gente já vai falar que existe ali um atrito fluido. Esse atrito é menor do que o atrito sólido, tá bom? Mas existe o atrito? Com certeza existe, mas ele é menor. Por quê? Porque agora esses picos e vales, eles vão ser ocupados por algumas partículas desse fluido. E com isso você vai ter menor interação entre os picos e vales dos dois objetos sólidos, como está aqui na nossa imagem, tá bom? Então, quando a gente fala sobre um atrito, a gente prefere, ok, que o nosso atrito seja fluido, tá bom? Porque um atrito sólido ele promove um desgaste maior. Então a gente quer colocar uma camada de fluido para evitar o contato direto entre as duas superfícies sólidas. Então esse é o nosso objetivo na lubrificação, é procurar encontrar
proporcionar um atrito fluido. O atrito sólido, que é esse entre dois componentes sólidos, ele pode ser classificado ainda como entre dois tipos. O primeiro, como um atrito de deslizamento, ou então como um atrito de rolamento. Qual a diferença? Bem, um atrito de deslizamento ocorre quando você empurra uma superfície e não tem nada rolando. Então aqui, por exemplo, se eu pegar uma caixa de 1 tonelada, é completamente diferente eu conseguir empurrar essa caixa, ok? É completamente diferente de eu empurrar um carro de 1 tonelada também, ok? Empurrar o carro vai ser muito mais fácil do que empurrar, no caso, essa caixa. Então são dois tipos de atrito diferentes. E olhando agora especificamente, quando eu falo sobre o atrito, desse ato dele se movimentar, a gente tem que pensar que também existem duas características do atrito. A gente pode ter um atrito estático. O que é o atrito estático? É quando ainda não há o movimento entre as duas superfícies. E o atrito dinâmico, que é quando o movimento começa. Se a gente fosse ver qual a diferença entre a força, ok? Você vê que o atrito estático aqui, olha, a força é um pouco maior do que o atrito dinâmico. Aí de repente você está aí, poxa, professor, não entendi nada. Olha como é que isso é tão claro para você na sua vida. Você pega e vai empurrar uma caixa, ok? Qual é o momento em que é mais difícil empurrar essa caixa? É só no começo, né? Então no começo você faz mais força. A partir do momento que ela começa a se movimentar um pouco, você sente que ficou um pouco mais fácil, não é? É porque agora o atrito lá embaixo é um atrito dinâmico. Então a força dele cai. Então fica mais fácil para você deslizar essa caixa. Então o estático não tem movimento, atrito dinâmico tem movimento já, tá bom? O atrito dinâmico é sempre menor do que o atrito estático, tá bom? E quando a gente tem o atrito entre duas superfícies, sempre provoca um efeito entre essas superfícies. Qual é o efeito que a gente vai ver? Como eu falei antes, toda superfície tem imperfeição. Então, no contato entre as duas superfícies, nós temos um contato entre as imperfeições das duas superfícies. E isso tem três efeitos possíveis, tá bom? Mas vamos ver aqui rapidamente quais seriam esses efeitos. O primeiro efeito, esse aqui da esquerda aqui, tá bom? Nós temos o efeito de cisalhamento. O que é o efeito de cisalhamento? Você vê que aqui a gente tinha aqui um pico um pouco maior, né? Então, nesse momento aqui, o que está acontecendo é que esse pico aqui, ou esse vale aqui, ele está arrastando o material, você vê? Ele está quebrando o material da outra peça, tá bom? Você tem um material que é mais duro, um material que é mais mole, então o mais duro está quebrando o material mais mole. A gente chama isso de cisalhamento, em que ele quebra essas pontinhas, tá, as imperfeições do outro material. Ou uma outra possibilidade que a gente tem seria uma adesão. Essa adesão é quando a gente tem alguns pontos onde vai provocar como fosse uma solda a fria, onde os dois materiais vão grudar. E isso ocorre porque, por muitas vezes, houve excesso de calor devido à fricção entre os dois pontos. Mas assim, esse calor é o calor para derreter? Não. Por isso que a gente fala de solda frio, porque esse calor ainda não é tão alto. Ok? Então essas duas superfícies podem aderir, grudar uma na outra. E a terceira possibilidade seria que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Então pode acontecer o cisalhamento, pode acontecer a adesão, ou até mesmo acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. E o que acontece? Qual o efeito prático disso? Bem, quando eu tenho cisalhamento ou adesão, ou os dois juntos, a primeira coisa que vai acontecer é que parte da energia do movimento entre as duas peças vai ser dissipada na forma de calor. Então, eu vou produzir calor pelo contato entre as duas peças. Então, eu perco energia. Se eu estou empurrando uma peça, é difícil, parte da energia que eu estou empurrando está virando calor. Existe também uma parte dessa energia que a gente vai dizer que ela vira deformação. Então, existem pequenos pontos, tá, ali que a gente vai ver que há uma deformação. Algum material pode amassar, entortar, então parte dessa energia também pode virar uma deformação. A gente pode também, quando a gente quebra as partículas ali no meio, por conta das imperfeições que tem, alguma pode quebrar, isso produz um material particulado. Então vai ficar uma pequena
ponto de metal, por exemplo, ali no meio. E esse material é extremamente destrutível. Você poderia fazer esse efeito, por exemplo, quando você pega a sua mão e passa uma na outra, você sente que ele dissipa energia na forma de calor, né? Sua mão fica quente. Agora eu lhe pergunto, se você pegar um pouco de areia e colocar na mão, fica melhor ou pior para fazer esse movimento? Fica muito pior, ok? Então, esse particulado que vai ter na sua mão, ele destrói mais fácil a sua mão, o que também aconteceria entre duas peças em contato, tá bom? Obviamente, existe uma produção de ruído e você consegue ver isso quando você arrasta a sua mão na outra, e naturalmente tudo isso promove o desgaste das duas superfícies. Então, o atrito extremamente danoso aqui para as duas peças, tanto a peça superior quanto a peça inferior. Então vem aquela questão, poxa, eu não quero isso, eu não quero desgastar a superfície do meu motor, eu não quero desgastar a superfície aí, seja do motor, pode ser do meu câmbio, de uma engrenagem, tá? O que eu faço então? Então, o que eu posso fazer? E a gente volta aqui ao tema, né, central nosso, que é lubrificação. Então, assim, como eu disse, redução do atrito é o principal objetivo da nossa lubrificação. Mas existem aí também outros objetivos. Vamos dar uma olhada neles. A lubrificação, então, tem como principal função é essa primeira, reduzir o atrito. Basicamente, o que a gente procura é não ter atrito sólido, é conseguir introduzir uma camada de fluido entre duas peças metálicas, por exemplo, e transformar então o nosso que seria um atrito sólido em um atrito fluido. Agora, imagina que a gente estava falando aqui que pode eventualmente um pequeno pedaço de metal desprender e ficar preso ali no meio, né? E aí, como é que eu tiro essa sujeira ali do meio? Bem, no nosso carro, por exemplo, como a gente utiliza um sistema de bombeamento de óleo, esse óleo vai passar aqui no meio e ok, ele vai passar com uma certa velocidade, uma certa pressão e ele vai carregar essas impurezas. E ele vai depositar essas impurezas lá no nosso filtro de óleo. Então, o óleo também realiza a limpeza. Ele carrega todas as impurezas que ele encontra, pode ser impurezas físicas, como pequenos pedaços de metal, ok? Mas também podem ser impurezas resultados de um processo químico. Ele também carrega, mas grande parte dessas sujeiras não vão ficar depositadas no filtro, elas vão ficar junto com o óleo, tá bom? Agora a gente também tem uma outra função que é arrefecer. Vamos lembrar o que é arrefecer? Arrefecer é o ato de você resfriar. Então aqui eu tenho uma imagem aqui, por exemplo, que tem aqui o nosso pistão que está funcionando. Aqui em cima tem a combustão, então esse pistão está em alta temperatura por conta da combustão que está acontecendo sobre ele. E por baixo dele, então, aqui, olha, eu vou jogar um jato de óleo. Esse jato de óleo tem como objetivo lubrificar, mas ao mesmo tempo que produz a lubrificação, ele também vai diminuir a temperatura desse motor, ok? Ou do pistão, daqui do pistão. Então o pistão vai resfriar. Em torno do pistão, e aqui a imagem não mostra, existem pequenos vãos aqui bem pequenininhos, que é o que permite que o pistão possa subir e descer. Essa pequena folga que existe ali, ela poderia permitir aí que os gases da combustão que aconteceu na parte de cima passasse para baixo para contaminar o óleo, né? Mas então, um pequeno filme de óleo vai ficar em torno do cilindro, bem no cantinho, o que impede que os gases da combustão consigam descer e contaminar o óleo que está na parte de baixo. Então, o óleo a gente vai dizer que ele também tem uma função de vedação. Então, ele vai vedar para que os gases de cima não passem para a parte de baixo. É até mais fácil de você pensar isso se a gente pensar, em vez de um óleo, por exemplo, pensar numa graxa. Se eu passar graxa, muita graxa, em algum componente, ela fica isolada, por exemplo, do contato com o oxigênio. Então ela fica vedada, ela não vai ter esse contato com o oxigênio. E por último, e aqui tem alguns autores que vão dizer que esse último objetivo, ele na verdade é uma consequência dos demais, mas eu gosto de trabalhar com ele como mais um objetivo, que a gente está buscando reduzir ruídos. E por que eu gosto de trabalhar ele por fora, como mais uma função? É que por vezes o que a gente está buscando é simplesmente reduzir um barulho mesmo. Então, sei lá, porta da sua casa, você abre e fecha, está fazendo aquele barulho chato. E aí, o que você faz? Você pega um óleozinho de máquina, vai lá, dá 2 pingozinhos ali na dobradiça e encerrou. Claro, reduziu o atrito? Sim, ok? Não é um problema.
Mas quando você foi utilizar, o que você estava buscando? Seu objetivo era reduzir o ruído. Então, por isso que eu coloco elas aqui separado, tá bom? Como um dos objetivos da lubrificação. Agora, eu volto a relembrar. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o principal? Reduzir o atrito, tá bom? Sem dúvida é isso. Então, se eu falar de lubrificação, eu posso falar os 4 últimos, mas não falei do primeiro, tá errado, tá bom? O primeiro é essencial aqui, tá bom? No nosso veículo, e aqui vamos tentar trazer mais para a área automotiva, no nosso veículo a gente faz a lubrificação de diferentes maneiras. Vamos ver aqui qual que é o regime, ou seja, a forma de lubrificação que eu faço. Nós temos um regime de lubrificação seco. O que é esse regime? É quando você tem o contato direto entre superfícies que não tem lubrificação. Então tem um alto atrito, tem um alto desgaste. Você vai ter isso, por exemplo, na pastilha de freio, tá bom? Você vai ter isso na embreagem. São peças que de fato eu não quero que tenha uma lubrificação ali. Por quê? Se eu colocar óleo na minha pastilha de freio, ela não vai conseguir frear também. Se eu colocar óleo na minha embreagem, ela não vai conseguir transmitir, tá bom, a potência do motor para a caixa de câmbio. Então, por conta disso, nesses eu não quero lubrificação. Então a gente chama de um regime de lubrificação seco. Nós temos o limítrofe. O que é o limítrofe? É quando existe um filme, uma quantidade bem pequenininha, tá bom, de lubrificante, tá bom, mas ele produz ali só vamos botar assim, um atrito moderado, aqui pequeno. Onde que a gente tem isso no nosso veículo? Tá? A gente vai ter isso no comando de válvulas, tá bom? Em algumas correntes de comando. Então a gente vai ter essa lubrificação que a gente chama de limítrofe. Nós vamos ter um regime de lubrificação misto, que é quando você tem uma peça que parte dela pode estar lubrificada e parte dela pode não estar lubrificada ainda, tá bom? É uma transição entre esses dois regimes. Onde que a gente tem isso? Você vai ter, por exemplo, engrenagens do câmbio. No câmbio você tem engrenagens diferentes e o câmbio não está mergulhado no óleo. Você tem partes da engrenagem que estão dentro do óleo. E no momento que elas giram, elas acabam carregando parte desse óleo. Então, ele não está mergulhado em óleo, ele só está parte das engrenagens está mergulhado no óleo, não é ali todinho. Nós temos também, tá, o regime de lubrificação hidrodinâmico, que é onde você consegue separar superfícies, tá, através desse fluido, onde nesse momento a gente tem um atrito mínimo. Onde é que a gente vai ter esse atrito mínimo? Lá dentro, num virabrequim, tá bom? Porque é um lugar que a gente precisa ali que tenha o melhor lubrificação para ter o menor atrito e você garantir melhor funcionamento do seu motor, tá bom? E por último a gente tem aqui um elasto hidrodinâmico, que é quando a gente faz um filme de lubrificação tão fininho, que e com uma pressão muito alta, e a gente só vai ver isso em algumas partes do carro, tá bom? Como caixas de câmbio que a gente vai ter as automáticas, alguns rolamentos de roda, tá bom? Esse é um pouquinho mais raro da gente ter, tá? Então esses são aí os regimes de lubrificação. Agora, como eu faço essa lubrificação no meu carro? Existem aí pelo menos 5 tipos de formas de eu lubrificar, que são os tipos de lubrificação que eu faço. O primeiro deles é o manual, tá bom? Como é que é a lubrificação manual? Você vai lá, o operador, né, o técnico de manutenção, o auxiliar de mecânica, ele vai pegar um pincel com óleo, ou então ele vai pegar uma bisnaga de óleo, uma bisnaga de graxa e vai aplicar naquele local específico, tá bom? Essa é uma forma de lubrificação. Essa acontece com muitos componentes do nosso carro. Por exemplo, se você for ali na parte de direção e suspensão, você tem algumas partes ali que a gente coloca um pouco de lubrificação, um pouco de graxa direto da bisnaga, tá bom? A gente pode fazer uma lubrificação por gravidade. O que seria essa lubrificação? Eu coloco o óleo em um ponto e por gravidade ele vai escorrer e chegar até um ponto de contato do nosso carro, tá bom? Quando a gente fala da lubrificação por gravidade, a gente acaba focando um pouco mais em uma lubrificação feita por óleo. Por quê? A lubrificação por gravidade com uma graxa não vai acontecer, porque a graxa, o movimento dela é muito pequeno ou até mesmo zero de movimento, tá bom? Nós podemos ter também
uma lubrificação por salpico. O que seria esse salpico? É quando você tem algum componente que gira, por exemplo, e ao girar, ele joga pequenas gotas de óleo em outras superfícies. Esse é um tipo bem comum, tá bom? Que a gente tem no nosso veículo e que em ambientes fechados não faz nenhuma sujeira e uma ótima forma de você fazer uma lubrificação. Existe uma lubrificação forçada e essa aqui é a que acontece principalmente no nosso carro quando a gente utiliza a bomba de óleo, porque a bomba de óleo precisa fazer o óleo chegar em posições diferentes, em tubos bem finos e locais bem de difícil acesso. Então a bomba aumenta a pressão do óleo e bombeia o óleo por todo o motor. Então vai chegar óleo em diferentes lugares do motor porque eu estou circulando com uma força, ou seja, de maneira forçada eu estou fazendo aquele óleo chegar em uma determinada região. E por último, é possível também fazer uma lubrificação por névoa ou pulverização. E a gente faz isso quando a gente pega uma partícula de óleo e coloca ela sobre alta pressão, então, e a gente faz com que as gotículas, né, de óleo sejam muito pequenas e elas acabam se distribuindo mais do que se fosse só como modelo de salpico, em que você vai ter gotas um pouco maiores, tá bom? Então, entendemos já para que serve a lubrificação, então quais são os objetivos que eu tenho. Já entendemos os tipos, os regimes de lubrificação, os tipos de lubrificação. Vamos focar agora então um pouquinho sobre o óleo lubrificante em si. Quais são os lubrificantes que a gente tem? Então vamos lá. Nossos óleos lubrificantes, eles têm a seguinte composição, tá bom? O óleo lubrificante, para ele ser confeccionado, para ele ser produzido, eu pego um óleo base e misturo um aditivo, tá bom? Eu junto esses dois para construir o meu óleo. Nós temos hoje o que nós chamamos de 3 bases, tá bom? Uma base mineral, uma base sintética e uma base semissintética. Qual é a diferença entre elas, tá bom? A base mineral, ok? É aquela que é proveniente do petróleo, tá bom? A base sintética, ela é toda produzida em laboratório, enquanto a base semissintética é aquela que eu vou misturar um pouco da mineral, um pouco da sintética, buscando encontrar aqui o melhor dos dois mundos, pegar um pouco desse, um pouco daquele, para eu encontrar o melhor dos dois mundos. Temos uma resolução, tá bom, do Ministério de Minas e Energia e da ANP, que ela diz o seguinte: um lubrificante mineral, ou seja, para ele ser considerado mineral, o que ele vai ter dentro dele? Ele é majoritariamente, ou seja, a maior parte é composto por óleos minerais. Eu posso colocar óleo sintético? Pode, mas tem que ser menos de 10% em massa, tá bom? Então, para o lubrificante ser considerado mineral, ele pode ter até 10% de uma base sintética, tá bom? O semissintético, tá bom? É aquele produto que possui o óleo básico mineral e também tem a parte sintética na formulação. Então ele tem a mistura dos dois. Mas o teor do óleo básico sintético, tá bom? Da parte sintética, tem que ser mais do que 10%. Então se eu colocar mais do que 10% de sintético, ou da parte sintética, ele vira então um semissintético. Botei menos, ele cai nessa característica aqui, ele vira mineral. Então se eu pegar um mineral, botar mais de 10% de sintético, ele vira então um semissintético. E por último, o sintético é aquele produto que não possui em sua composição outro óleo básico além dos sintéticos, tá bom? Então, o sintético ele é 100% sintético, perfeito? Vamos ver um pouco das características desses óleos. O óleo de base mineral, então ele é derivado do petróleo, ele tem um índice de viscosidade de aproximadamente 90. Esse índice de viscosidade, professor, eu não me lembro disso. A gente falou sobre viscosidade. Sim, viscosidade, se vocês voltarem nas nossas aulas lá atrás, tá bom? É a resistência, ok, ao escoamento desse fluido. E o índice de viscosidade já é outra coisa. Ele está relacionado ao quanto esse óleo, ok, está suscetível a variações da sua viscosidade em decorrência da temperatura. Quanto maior o índice de viscosidade, menos estável ele é a variações térmicas. Então,
Vamos fazer uma comparação aqui, olha. A base mineral, ela tem um índice de viscosidade de 90, enquanto a base sintética tem de 120. O que isso quer dizer? É que a base sintética, ok? Ela possui menor instabilidade, ou seja, aqui, está aqui em cima, ela é mais estável para variações térmicas, enquanto a base mineral ela é mais instável, tá bom? Então, quando eu aumento a temperatura ou reduzo a temperatura, eu vou ter maior variação da minha viscosidade na minha base mineral, tá bom? A base mineral ela é mais volátil e apesar da gente pensar que um óleo, a volatilidade num óleo é bem diferente quando a gente fala dos combustíveis, aí a gente ainda fala sobre a volatilidade dele, tá bom? Ele é mais volátil, então uma base mineral, ele oxida mais fácil, lembra, oxidar está relacionado a envelhecer ou estragar, a gente pode pensar assim. Por consequência, então, ele vai durar menos, tá bom? Então a durabilidade dele é menor, o que vai, por consequência, fazer com que você tenha que fazer mais trocas, tá bom, de óleo, tá? E a gente tem um problema nele que ele tem a presença de enxofre, porque lembra, quando a gente vê lá os produtos derivados do petróleo, existe a possibilidade de ter enxofre na composição e isso acontece nas bases minerais, tá bom? Na base sintética, por outro lado, ela é sintetizada, ou seja, produzida em laboratório, tá bom? Ela tem menor volatilidade, ela tem uma ótima estabilidade térmica, ou seja, pode variar a temperatura e a gente consegue manter melhor as condições de viscosidade dela. Então ela tem um alto índice de viscosidade, ela vai durar muito mais e ela vai oxidar muito menos. Então ela estraga menos, ela envelhece menos. Se a gente olhar aqui essas duas imagens, a gente teria uma ideia, e aqui é uma ilustração apenas, da diferença de uma base mineral para uma base sintética. Então a gente vê aqui uma base sintética em que todas as moléculas, ok, estão perfeitas, estão organizadas, ok? Enquanto eu olho no meu óleo básico aqui, mineral, eu vejo moléculas diferentes. Então essa molécula é diferente dessa molécula, ok? E além delas serem diferentes, elas não estão organizadas. Ah, professor, então isso está dizendo então, tá bom? Isso está dizendo que a base sintética é melhor do que a base mineral. Não é isso, tá bom? Por quê? Cada um vai ter a sua utilização, ok, mais adequada. Inclusive, quando a gente vai falar sobre o que é melhor ou não, a gente pode cair naquele grau de subjetividade. Mas nesse momento é importante a gente lembrar que o melhor para o meu carro não é se é sintético ou se é mineral. O melhor para o meu carro é o que a montadora do meu carro diz. Se a montadora do meu carro diz ponha óleo mineral, eu tenho que colocar óleo mineral. Ainda que eu ache que o sintético é melhor, tá bom? Que o sintético, sei lá, tá mais barato. Eu coloco aquilo que a montadora, a fabricante do meu veículo colocou. Então não é uma questão de ser melhor ou pior, mas sim de terem características diferentes, tá bom? A gente classifica as nossas bases, né, que a gente constrói nossos óleos, de acordo com duas principais, tá bom, instituições. A gente vai de acordo com a API, que é a American Petroleum Institute, dos Estados Unidos, e também a Associação Technique de l'Industrie Européenne, que é a TIEL, lá da Europa. Eles utilizam um sistema único, tá? Que leva em consideração o teor de enxofre, teor de saturados, e aqui não faz muito sentido eu entrar muito nisso, que vocês vão ver isso aí no terceiro ano, tá? Que está relacionado aos hidrocarbonetos saturados, e também o índice de viscosidade, tá bom? Então são basicamente três fatores que eles utilizam. Eles dividem então em 5 grupos. Quais são os 5 grupos, tá bom? O primeiro grupo, opa, o primeiro grupo, ok? Aqui tá a diferença, tá? O grupo tá entre os quantidade de saturados e o teor de enxofre, mas eu vou passar direto para os grupos para a gente discutir eles, que é o grupo 1 então é para lubrificantes minerais, que são obtidos num processo de extração, tá, lá do petróleo, tá? São lubrificantes com baixo índice de viscosidade, né? Então são inadequados para a produção de lubrificantes mais modernos. O que a gente precisa para o nosso carro não é do grupo 1, tá bom? Nós temos aí o grupo 2, que é utilizado como óleo mineral automotivo, então a gente começa a utilizar a parte automotiva no grupo 2 e a gente utiliza ele também para produção de semissintético, tá bom? Ele vem ainda da destilação do petróleo, tá bom? E depois a gente faz um processo de purificação nele, tá? Esse é um tipo, vamos botar assim, um dos mais comuns que a gente tem hoje no mercado.
Nós temos aqui o grupo 3, ele utiliza processos mais rigorosos do que o grupo 2, tá? Mas ele ainda é considerado ele ainda é derivado do petróleo. E aí, por conta disso, você tem alguns países, como a Alemanha e o Japão, que não permite a gente chamar esse cara de sintético, quem é do grupo 3 ainda é de sintético, porque eles ainda têm uma origem ali ligada ao petróleo. No Brasil, tá? A gente já chama os óleos do grupo 3, a gente já chama ele de sintéticos, tá bom? Nós temos aí o grupo 4, tá? Que são um grupo especial, que eles são feitos pela síntese de óleo, álcool e ácido. E aí eles são completamente sintéticos, tá? Esses aqui seriam um óleo de propriedade superior aos outros grupos, tá bom? Os melhores lubrificantes então seriam do grupo 4. Mas lembrando, o melhor de fato para eu utilizar vai ser sempre aquilo que a montadora manda, tá bom? E o grupo 5, na verdade, é uma classificação para quem não estava nos outros grupos, está no grupo 5. Perfeito? Então, para a gente caminhar aqui para o nosso fim, a composição, tá bom, do nosso óleo lubrificante, ela vai ser feita da seguinte maneira: eu pego o meu óleo básico, que pode ser um mineral, pode ser uma parte sintética, um semissintético, ok? E eu vou colocar também aditivos, tá bom? Assim como a gente tinha os aditivos lá nos nossos combustíveis, a gente também tem aditivos aqui para os nossos lubrificantes. Eu vou citar aqui os principais, tá bom? Para a gente conseguir aqui ter uma ideia sobre eles. Vamos lá? Então, olha só, nós temos dispersante. O que é o dispersante? Ele quer dissolver e impedir a formação de depósitos em baixa temperatura. Então, ele não quer que junte sujeira, tá bom? Isso é um dispersante. O detergente, ele é para fazer uma limpeza. Ele impede a formação do depósito, tá? E tira, por exemplo, extratos de ferrugem em alta temperatura. Então, dispersante para baixa temperatura, detergente trabalha em altas temperaturas, tá bom? Então, os dois estão principalmente relacionados à limpeza. Antioxidante, para interromper a reação de oxidação, que é uma reação de envelhecimento, é uma reação que a gente vai falar que o óleo está estragando. Perdão. Nós temos aqui antidesgaste, que é para evitar o contato direto entre partes mecânicas em movimento. Então, aditivos de antidesgaste é para promover a lubrificação fluida, né, a hidrodinâmica, tá bom? Nós temos modificadores de atrito, que é para melhorar as propriedades de lubrificação do óleo. Nós temos abaixador do ponto de fluidez. E aí, se você voltar lá atrás, o que era o ponto de fluidez? Era a temperatura em que o óleo, que um lubrificante ou um combustível, ele consegue fluir. Existe uma temperatura limite onde ele não flui mais, ele vai se comportar quase que como um sólido, tá bom? Então a gente precisa baixar o ponto de fluidez do nosso óleo para garantir que mesmo em temperatura muito baixa, o óleo consiga fluir pelo sistema do nosso carro. Então a gente põe abaixadores do ponto de fluidez. Nós temos também aí anticorrosivos, que é para isolar a superfície contra a água ou outras substâncias corrosivas. Antiespumante, porque quando você vai bombear um óleo, é diferente de você bombear uma espuma. A espuma atrapalha, porque a espuma é uma emulsão, é uma mistura de um líquido com o gás. Então isso faz uma mistura. Uma bomba é feita para bombear líquidos somente. Então eu não posso ter espuma, senão eu vou ter problema na minha bomba. Então eu ponho um anti-espumante. Nós temos o melhorador do índice de viscosidade, e isso daqui a gente vai discutir numa próxima aula gravada, que fala aí sobre as propriedades de viscosidade do nosso óleo, que ela vai ter óleos multiviscosos, ou seja, diferentes viscosidades em diferentes temperaturas, tá bom? Nós temos aqui o passivador de metal, também um aditivo, que é para evitar a ação catalítica de metais dispersos, tá bom? Responsável por oxidação. Nós vamos ter um agente de extrema pressão, então quando nós temos uma pressão muito grande entre duas peças mecânicas, nós colocamos o nosso aditivo de agente de extrema pressão, ele diminui o contato direto entre as duas peças de metal e com isso evita o desgaste excessivo entre elas. Tá bom? Nós tínhamos lá já os detergentes, então aqui eu ponho também detergentes alcalinos, que aí o trabalho dele é neutralizar ácidos que podem ser subprodutos aí da combustão.
Então a gente viu naquela imagem o pistão subindo e descendo. Apesar dele vedar pelos cantos assim, a vedação não é perfeita. Então às vezes alguns gases podem descer e contaminar o óleo. Para não contaminar e estragar de vez, a gente põe alguns detergentes alcalinos, tá bom? E por último, corantes, que é para uma simples alteração da cor do óleo, possibilitando uma identificação visual. Então a gente tem óleo a partir de diferentes cores, a gente consegue identificar um pouco melhor qual é o local que a gente utiliza esse óleo. Mas eu faço uma observação. Se você já ouviu falar que o óleo o rapaz foi olhar lá o óleo do carro, ele olhou a cor e falou, não, esse óleo está ruim. É muito difícil a gente identificar se o óleo de um carro está bom ou se está ruim só através da cor. Tem gente que fala que sente pelo cheiro. Não é por esse caminho, tá bom? A gente também vai ter a oportunidade de discutir isso na minha próxima aula gravada, tá bom? Mas, professor, esses aditivos são muitos, né? Que eu vi aqui, a gente botou os aditivos, são muitos, eu sei que são muitos. Precisa decorar, mas precisa ter ideia de alguns que a gente tem que são muito importantes, tá bom? Mas eu ponho quanto deles? E aí a dosagem de aditivos, tá bom? Ela é determinada lá pela ANP. Então ela vai falar, ó, detergente pode ter até 10%, antioxidante, melhoramento do índice de viscosidade. Então ela vai dizendo mais ou menos o quanto você pode colocar de cada um. Então isso vai depender de quem? Isso vai depender da fabricante do óleo, que ela vai escolher assim, vamos dizer, a formulação ideal. Como essa formulação, a gente pode ver que ela varia bastante, né? Por exemplo, um detergente de 2 a 10%, uma variação bem grande. Então, por isso que a gente tem que ficar atento, que se o meu carro vem dizendo, utilize o óleo X, não é o ideal que eu troque pelo óleo Y. Por quê? Ainda que eu olhe o óleo X e o Y, eles pareçam idênticos, eles tenham característica de viscosidade muito parecida, né? Eu não tenho certeza, por exemplo, com relação aos aditivos. Tá? Então, o melhor a fazer é que a gente sempre siga aquilo que o fabricante está dizendo, que aí a gente não tem tanto erro, tá bom? Então, para encerrar, na próxima aula gravada, então eu vou falar um pouco sobre essa classificação dos óleos. São duas classificações mais importantes, que é a SAI e a API, tá bom? Existem outras, mas a gente vai focar nessa, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre graxas, que também é um lubrificante que a gente utiliza bastante no nosso carro. A gente vai falar sobre o manuseio dos lubrificantes, tá bom? E também sobre questões ambientais. Eu fico por aqui, vou passar depois uma atividade para vocês fazerem, tá bom? Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para vocês. Obrigado.